Olá, seja bem-vindo. Você está no programa Milho Plus e hoje a gente vai falar sobre aquela corrida contra o tempo para conciliar a colheita da soja com o preparo do plantio do milho. Para falar sobre isso, a gente recebe o Wellington J. Assi, coordenador de vendas da J. Assi. Wellington, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Nélia. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Bom, então vamos começar falando dessa conciliação do plantio da soja e do milho. Nélia, hoje o plantio do Brasil está muito apertado, essa janela. Então, o pessoal está colhendo a soja e já plantando o milho atrás. E isso tende a cada vez mais se intensificar. Até pela melhor data, a melhor fase de plantio, quanto mais antecipar o milho, melhor vai ser o desenvolvimento dessa cultura. E tem que aproveitar os períodos de chuva também, onde tem restrição de inverno, então realmente não tem como mudar. Isso é uma tendência que vem cada vez aumentando, crescendo e vai continuar assim, né? Então temos que cada vez mais ser assertivo nessa retirada da soja e início do plantio aí, do milho. E o que é ser mais assertivo? Conta pra gente. Como você vai ter pouco tempo realmente de pensar, de analisar, você tem pouco tempo de errar. Então, você tem que saber fazer uma escolha de um disco e um anel correto, antecipadamente, quando você já recebe a sua semente do milho, pegar essa semente, levar lá na revenda, fazer a escolha já desse disco e anel correto e já trazer para a propriedade. Porque na hora que você estiver colhendo a soja, você não vai ter tempo e muitas vezes vai faltar alguma peça dessa na revenda e você não vai conseguir ser atendido com exatidão. Você está falando então dessa questão do disco, né? Da importância de se ter um disco para poder fazer o plantio de forma correta, até desse espaçamento das sementes. Exatamente. Toda a semente tem que passar pelo disco para ser depositada do solo. Então é um processo, é uma peça pequena, uma peça barata, que realmente faz toda a diferença na hora da distribuição do plantio. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho desse disco. Então a gente tem até algumas imagens para a gente rodar agora sobre isso. Fala um pouquinho sobre a importância desse disco, o que ele ajuda na hora do plantio. Daniela, é ele que garante realmente a distribuição no solo, a dosagem da semente correta. É ele que vai evitar duplos, ele que vai evitar falhas, né, no seu plantio. Então é de extrema importância realmente escolher um disco e um anel onde a semente se aloje e se adeque sem ter esses problemas de duplo e falha. Então vamos falar sobre a importância desse disco, né, que você falou agora. A gente inclusive tem umas imagens agora para ilustrar. Queria que você falasse para a gente, Wellington, qual que é a importância disso para ter um melhor plantio, justamente sobre esse espaçamento das sementes. Fala para a gente. Isso, né? Como eu falei, toda a semente que é depositada no solo, ela é passada pelo disco de plantio. Então é de extrema importância que ela esteja muito bem alojada no disco e aí com ajuste de altura também pelo anel para evitar os duplos e as falhas. Junto com o dosador titânio que vocês devem estar vendo na imagem, o disco ele trabalha em conjunto com esse dosador e aí sim, fazendo essa seleção e depositando a semente com precisão no solo. E esse disco vai aonde, Wellington? Explica pra gente. Ele vai dentro do dosador de semente. Então você escolhe o disco e o anel e acopla ele dentro do dosador. Aí é feita a semente sendo depositada pela caixa, pela mangueira dentro do dosador e ali é feita a seleção e depositado no solo. Quantos discos são necessários para você fazer o plantio da soja, por exemplo? A soja nós temos 3 modelos de disco, que é o 7.3 milímetro, o 8 e o 9 milímetro. Com essas 3 medidas você consegue atender todos os tamanhos de semente que existem no mercado. E existe uma diferença, por exemplo, o disco que é para o plantio da soja, o disco que é para o plantio do milho? Sim, Daniela, tem diferença sim, principalmente no diâmetro da furação. Então, cada semente tem uma característica própria de tamanho, umas mais redondas, outras mais oblongas, especialmente no milho. No milho, para você ter noção, nós temos mais de 20 variedades de disco diferentes, de diâmetro diferente, porque a semente ela varia muito esse tamanho, esse diâmetro e esse formato. Então, você tem que ter um disco que se adeque bem a essa semente.
E aí, a função desse disco é poder fazer a distribuição regular dessas sementes no solo, aqueles buraquinhos daquele disco que a gente estava vendo, ali ficam as sementes. Exatamente, é por ali que a semente passa. Ele, junto com o dosador que faz a limpeza para não deixar aí duplos e falhas, é o conjunto, é o coração da máquina, é o que dá distribuição e precisão na deposição da semente no solo. Então, essa conciliação do plantio do milho com o plantio da soja, esse disco, então, acaba sendo essencial justamente pelo espaçamento das sementes? Sem dúvida, né? Por isso que é a importância de você levar a sua semente de milho antes de iniciar o plantio, numa revenda, numa parceira onde tem os discos de plantio e fazer a escolha correta. Esse não é um processo difícil, mas é um processo que tem que ter muita cautela, é um processo de detalhe. E esse detalhe vai fazer toda a diferença no seu plantio. Qual que é o principal segredo, então, Wellington? Conta pra gente, na hora de você ir lá escolher um disco adequado, qual que é o principal material que você precisa ficar atento que tem uma melhor performance? Os nossos discos têm material totalmente diferente do restante do mercado, o que ajuda muito a evitar empenamento, ele não é abrasivo, então a gente dá uma qualidade, um padrão e uma longevidade muito grande. Um detalhe que você tem que se atentar muito na hora que você tiver sua semente na mão, você colocar na furaçãozinha do disco ali e ver se ela vai passar por aquela furação, porque o dosador, ele seleciona a semente tem que passar por aquele furo e ser depositado no solo. Então, se a semente não estiver se alojando certinho e passando livre pelo furo, isso vai começar a te dar falhas. E também não pode ter um furo muito grande, que caiba duas sementes ao mesmo tempo, que isso vai gerar um duplo lá na frente da sua distribuição. E aonde que entra o anel nessa história toda? O anel é para a altura da semente. Se o anel tiver uma semente mais espessa e um anel liso, por exemplo, a semente vai começar a passar por cima do disco ali. E aí, na hora que o organizador do dosador estiver passando para eliminar os duplos ali, ela vai acabar arrancando essa semente também, mesmo sem ela ser dupla. Isso vai causar uma falha lá na frente do seu plantio. Agora, Wellington, a gente mostrou aí as imagens agora exatamente do disco, a gente mostrou que tem vários tamanhos, né? Por exemplo, para a mesma cultura, existe um tipo de disco que seja de tamanhos diferentes, por tipo de semente? Todas as sementes são contempladas também na tecnologia de vocês? Conta pra gente. Sim, Daniel. Aí são dois tipos de trabalho. O trabalho dosador mecânico, ele só no milho, por exemplo, ele tem 20 medidas. Então tem muitas opções aí também de disco para cada tipo de semente. Quando você vai para o dosador pneumático, aí é um disco só, atende toda a variedade de sementes que existe no mercado para aquela cultura. Então são dois trabalhos bem específicos, aí, bem diferentes, né? Quando se trata do mecânico, o detalhe do diâmetro do disco com o diâmetro da semente é essencial. Quando você vai para o pneumático, aí é só ajuste de pressão. O disco você não precisa fazer essa escolha de disco e anel. E quais têm sido os tipos de disco que vocês têm mais comercializado? Para que tipo de cultura? O que você tem sentido assim nessa busca dos produtores rurais? O carro-chefe é a soja e o milho, são as duas principais culturas nossas hoje nacional, né? Mas nós temos um leque, todas as culturas comerciais aí, desde sorgo, feijão, algodão, girassol, canola, temos realmente todas as culturas comerciais no mercado, nós conseguimos atender com os nossos discos de anéis específicos para aquela cultura. E quando você quer plantar alguma cultura, por exemplo, desde o milho, desde a soja, feijão que você citou aí e outras culturas também, todas elas necessitam desse disco? Todas necessitam. Você não consegue fazer uma deposição de semente no solo com distribuição sem o disco. E como é que você faz com relação à perfuração, né? A profundidade das sementes? Existe uma forma de regular também? Isso, aí é a importância do anel, né? Eu tinha falado, ela não pode ficar nem exposta nem muito funda. Se eu botar um anel também com um rebaixo muito grande, um anel de 2 milímetros de rebaixo, com uma semente que ela é chatinha, bem fina, ela vai começar a entrar duas sementes nessa furação. Então, esse ajuste tem que ser muito no pente fino mesmo.
E tem quanto tempo que vocês já usam esse tipo de tecnologia para fazer esse espaçamento perfeito entre as sementes? Isso veio quando? Porque é claro que antigamente, né, a gente pensa aí nos nossos avós, essas tecnologias, claro que elas não existiam ainda, né? E foi um processo de pesquisa, de estudo. Queria que você contasse um pouco mais sobre a história desse disco na produção rural. Ok, Daniela. Os discos já vêm, o disco e dosador de plantio já vem há um bom tempo, mas a JA se especializou e trouxe uma solução diferente do mercado em 1997, que nós colocamos, implantamos as rampas no disco, que melhorou mais ainda na seleção para não dar duplas e falhas. E dali só veio se aprimorando, junto com os discos veio os dosadores e veio só crescendo. Mas essa tecnologia que é totalmente diferenciada no mercado, começou a partir de 1997. Maravilha. Você podia detalhar um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é exatamente esse termo duplas e falhas? Fala para gente. O que é, né? Duplas é quando cai duas sementes no espaço onde era para ter só uma. E a falha é quando falta essa semente onde era para ter uma semente ali. Vou dar um exemplo, o milho, aí vamos pensar numa população de 60 mil plantas por hectare, dá perto aí de 2,7, 2,8 sementes por metro. Então, vamos pensar em 1 metro, uma falha seria cair 1,5 sementes, então seria uma falha de semente. E o duplo seria se caísse aí mais de 4 sementes, 3 a 4 sementes, seria uma dupla nesse espaçamento. E o disco não permite que isso aconteça ou depende da regulagem? Depende, então, o disco é para selecionar a semente para cair de uma em uma. Então, se você escolher um disco correto, com um anel com rebaixo correto e mais a tecnologia que nós temos nos nossos produtos, isso garante que vai cair na quantidade correta, no espaçamento correto. Maravilha. A gente está mostrando aí de novo essas imagens sobre esse disco, até para o pessoal de casa saber exatamente como é que funciona, né, a plantação, o que é necessário, quais são os detalhes desse plantio, porque muita gente às vezes acha que simplesmente se planta ali e não sabe das tecnologias que são primordiais para que a cultura seja realmente um sucesso ali no campo, né? Então, esses anéis, esse disco que a gente mostra ali na imagem, são de extrema relevância exatamente para ter esse espaçamento das sementes, como o Wellington está contando aqui para a gente agora, né? Agora, como é que faz, como é que fica atento a essa questão da regulagem desses discos, Wellington? O que é preciso ficar atento para poder evitar que aconteçam essas duas questões que você falou, né? Duplas e falhas. Acho que o mais importante, né, é primeiro fazer tudo com antecipação, não deixar para a última hora. Como eu falei, se a pessoa, os agricultores estão colhendo a soja e já plantando um milho atrás. Se você deixar para a última hora, quando você for levar sua semente na revenda, pode faltar o disco correto para aquela semente, e aí você não quer perder a janela de plantio, você acaba usando um que fique próximo, mas não é o ideal. E isso já acarreta erro lá na frente, né? Então é mais detalhes mesmo. Primeiro, fazer antecipado para você ter tempo de ter a peça correta para você garantir a sua melhor seleção de sementes. E depois é o detalhe mesmo, levar a semente, colocar na furação certinha, ver se não está folgada, se não está tendo sobra, se o anel está na altura correta. É realmente se atentar aos detalhes com antecedência. Ô Wellington, você como especialista no assunto, né? Vamos falar agora sobre essa conciliação do plantio da soja e do milho. Você comentou antes que essa janela ela é muito pequena, né? Queria que você comentasse com a gente qual que é o principal erro do produtor rural aí nessa conciliação dessas duas culturas tão importantes. O primeiro, Daniela, é a velocidade de plantio, né? Como a janela é curta, o agricultor gosta de pisar um pouquinho ali no acelerador do trator na hora do plantio, para aproveitar essa janela. E é aí que aumenta os erros, tá? É aí que realmente que hoje no Brasil não tem nada, não tem equipamento que consiga plantar 10, 12 km por hora que nem os agricultores querem plantar. Então isso aumenta muito a sua taxa de erro de distribuição. E uma vez que você plantou mal, você vai ter que lidar isso com o resto do seu desenvolvimento da sua lavoura. O plantio errado, você não consegue corrigir. Então, detalhes. Você tem que escolher uma semente, um disco e um anel correto para a sua semente, você fazer a grafitagem bem feita dessa semente, isso ajuda muito nessa distribuição. Você fazer antecipado,
você está com a máquina toda preparada, toda pronta, para na hora de você soltar o plantio, ter o menos de problemas possíveis. Wellington, você citou também alguns modelos de disco, né, que são importantes. Aí, eu queria que você falasse na prática o que muda de um modelo para o outro. Principalmente é o diâmetro do furo, tá, Daniela? É ali que você consegue alojar a semente correta para cada tipo de disco, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho nos discos de milho, eu tenho furo redondo e oblongo. O que é isso? Quando a semente do milho é mais redondinha, ela encaixa bem num furo redondo. Agora, quando pega aqueles milhos bem pontudos, bem compridinho, uma furação redonda já não atende. Então, eu já preciso de um modelo de furação oblonga. Ô, Wellington, fala pra gente mais ou menos a média de custo desses discos. Quanto que custa mais ou menos um disco como esse que você citou agora? Vai variar muito de região, questão de frete, de logística, mas no geral no mercado o disco custa em torno de 25, 26 reais. Não foge muito disso. Maravilha. Só o disco, né? Fora o anel. Sim, não, acaba que é acessível aos produtores rurais, porque é realmente de extrema relevância você ter esse disco para fazer o plantio correto, né, Wellington? Agora, queria que você falasse para a gente em números, quanto que um plantio ele pode ser melhorado quando se tem o uso desse disco? Nela, só com a nossa tecnologia, que é o Ramp Flow, que é aquela rampinha no disco, nós conseguimos reduzir 60% de erros em relação a qualquer outra distribuição do mercado. Então, uma tecnologia assim não é simples, né? É pequena tudo, mas faz uma grande diferença. Quando você daí coloca dentro de um dosador com eficiência que nem o titânio, aí realmente a sua precisão é espetacular. E aí isso faz muita diferença na hora da produtividade lá na frente, sem dúvida nenhuma. E qual que é a vida útil de um disco? Aí vai muito do cuidado do agricultor, tá, Daniela? Eu tenho clientes, nós temos agricultores que plantam 4, 5 anos soja com o mesmo disco. Isso acontece muito com a soja, que é uma semente redondinha e não varia muito de tamanho de um ano para o outro. Já o do milho, a maior dificuldade é a quantidade de peneiras realmente que tem no mercado. Então, dificilmente um disco que você usar um ano vai ser o mesmo disco que você vai usar no outro. Então, aí o agricultor tem que ter, ou vai ter um leque muito grande lá estocado na fazenda dele, né, para atender a grande quantidade de sementes que ele vai ter que plantar, ou ele vai estar que tá sempre adquirindo na revenda, né, todo ano vai ter que estar lá comprando o disco ideal para aquele lote de semente que ele recebeu. Maravilha. A gente gosta de sempre esclarecer os termos que a gente usa aqui para quem está em casa entender exatamente os termos que a gente fala aqui, que às vezes é do nosso cotidiano, mas que às vezes a pessoa não sabe. Você falou sobre tecnologia Ramp Flow. Queria que você explicasse para a gente o que é. Isso, exatamente, né? É verdade. Você acaba acostumando com os nomes, né? Nem percebe. Mas o Ramp Flow é aquela rampinha que tem no disco. Ele melhora na hora que o dosador de semente está ali retirando os dutos e as falhas. Com aquela rampinha fica mais fácil de retirar esses dutos e essas falhas, o que melhora a distribuição lá na frente. Então nada mais é que uma rampinha no disco ali, para tirar aquela quina viva dele. Essa é a grande diferença dos nossos produtos para o restante do mercado. Bom, e a JAC trabalha bastante com inovação, tecnologia. Eu queria que vocês falassem para a gente quais são as últimas tecnologias que vocês têm usado para otimizar, inclusive, o plantio da soja, o plantio do milho ou outra cultura do produtor rural. Anela, os discos foi onde que a JAC começou. Foi realmente o começo de tudo. Depois dos discos já veio o dosador titânio. E aí você usa os discos dentro do dosador para melhorar e ainda dar uma eficiência muito maior dessa distribuição. Depois já veio os sensores, nós temos sensor de adubo, sensor de grãos finos. Inclusive nós exportamos esse sensor para os Estados Unidos, para a Europa. Nós fizemos o caminho contrário, né? Geralmente o Brasil só recebe tecnologia de fora e nós estamos realmente exportando para o mundo, né? Essa tecnologia 100% nacional, criada aqui em Caldas Novas, em Goiás, e indo para o mundo inteiro. Aí entramos no mercado pneumático com o dosador selênio, que aí já é uma distribuição com maior eficiência ainda, e ultimamente nós estamos entrando no mercado elétrico, que é o acionamento desses dosadores, saindo toda a parte de corrente, de cardan, e no acionamento elétrico, limpando muito a máquina e dando uma precisão muito maior ainda.
Maravilha. Queria que você contasse para a gente, Wellington, quem tem sido os principais clientes de vocês? Qual a região que tem comprado mais, tanto esses dosadores, o disco, o anel, os produtos de vocês em geral? Nós temos duas frentes de mercado, tá, Daniela? Uma são as montadoras, que são as empresas que vendem máquinas, né? Que vendem máquinas novas. Então, eles são grandes parceiros nossos, são grandes clientes, onde nós acoplamos a tecnologia nas máquinas deles. E o outro mercado é o mercado de máquinas usadas, são as máquinas que já estão a campo. Então, o agricultor tem uma máquina com boa estrutura, que ela não vai ser trocada agora, mas não tem uma boa distribuição de semente. E é aí que nós entramos, com tecnologia para melhorar essa distribuição no campo. Maravilha. A gente, claro, passa por um momento muito complicado da pandemia. Eu quero que você explique para a gente como é que foi o trabalho de vocês, como é que tem sido o trabalho de vocês nesse período tão difícil. Quero saber como é que foram as vendas, como é que foi o trabalho de vocês. Daniela, o começo foi meio que uma surpresa para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia o que queria acontecer, então foi meio de apreensão. O primeiro momento foi realmente essa palavra, apreensão, sem saber o que aconteceria. Mas o mercado do agro, eu acho que foi um dos poucos mercados aí que continuou decolando, né? Mesmo com a pandemia. E nós não fomos diferentes, tá, Daniela? Nós realmente crescemos muito no último ano e esse início do ano está sendo espetacular. Então a pandemia não atrapalhou em nada. Tivemos, lógico, um pouco mais de cuidado, algumas restrições aqui na fábrica, mas não deixamos de trabalhar, ao contrário, com os cuidados, sempre se prevenindo, evitamos bem o contágio, que não teve contágio dentro da fábrica e conseguimos realmente ter um acesso ao mercado, um volume de vendas gigantesco. Acho que a mesma coisa que aconteceu com os preços das commodities, né, depois da pandemia, aconteceu com as vendas da JAS também. Foi maravilhoso essa questão das vendas. Bacana. E como é que está a expectativa para os próximos meses? É ainda de ter esse aumento nas vendas, como você citou agora? Nós estamos, inclusive, fazendo um planejamento para os próximos anos e debatendo uma nova estrutura de atendimento, de vendas, e é realmente muito promissora, tá? O mercado das commodities, o mercado agrícola no Brasil está passando por um momento de extrema expansão, com valores jamais vistos, produções muito boas na última safra de soja. A safra de milho agora está com um pouquinho de problema de chuvas em algumas regiões, mas nada que nós vemos que não vai ser superado, que não vai dar para ter crescimento e para o agricultor ganhar dinheiro. Então, realmente é um mercado muito promissor e a JAS está se estruturando para isso. Nós queremos manter aí um crescimento gigante aí nos próximos anos, só para cima mesmo, só coisa boa. Maravilha, a gente deseja isso também para a empresa de vocês. Ô Wellington, você como especialista no assunto, como eu já falei aqui, qual que é a importância de poder ter aí dois cultivos, dois tipos de plantações? A gente está falando agora do milho e da soja, né? Financeiramente, a gente já falou aqui de como plantar, a gente também já falou aqui. Agora, eu queria saber de você, qual que é a importância para o solo também de poder ter outras culturas diferentes aí na propriedade? Então, Daniela, infelizmente não é no Brasil inteiro que nós conseguimos fazer essa rotação, né? Alguns lugares por limitação de chuva, outros por limitações de frio, né? Mas aonde que encaixa o plantio do milho e da soja é espetacular, tanto financeiramente quanto falando em rotação de culturas, se tratando da soja, uma leguminosa e do milho, uma gramínea. Então ela quebra ciclos de muitas doenças e pragas aí. Então, além do fator financeiro, o fator agronômico é espetacular, né? Com essa rotação dessas duas culturas aí. Maravilha, Wellington. Queria que você falasse para a gente, então, o que você pode deixar de recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Qual que é a dica que você dá para que as pessoas façam o cultivo de maneira correta, façam essa plantação, errem menos? O que você tem para dizer para quem está assistindo a gente, tem essa preocupação com relação a esse espaçamento das sementes, como você falou? Quais são as principais dicas que você pode dar também para o produtor rural não errar nessa hora tão importante, com essa janela tão curta como você comentou? Daniela, é realmente o detalhe,
tomar cuidado com o detalhe, se antecipar o máximo possível, se planejar bem, para não fazer nada de última hora, nada corrido. Então tenha calma, escolha com calma a sua semente, com o seu disco, com o seu mel, grafite bem essa semente, plante numa velocidade adequada, indicada. É dali que sai o ganha-pão do agricultor, é ali que é a empresa dele. Então realmente tome cuidado com todos os detalhes, não faça nada atropelado, faça com calma, escolha as tecnologias que melhor se encaixem para você, para o seu plantio. Tecnologia tem, que vai melhorar em muito. Nós temos realmente produtos no mercado onde a JASP está inserida e outras boas empresas também, que auxiliem muito o agricultor a ter uma boa distribuição, a ter um bom plantio, para ter uma boa colheita. Mas quem vai buscar essa tecnologia, quem vai realmente fazer diferente, fazer dar certo, é o agricultor aí na ponta fazendo esse plantio corretamente. Muito bem, Wellington, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, obrigada pelos seus esclarecimentos, ensinou bastante coisa pra gente, viu? E até uma próxima oportunidade, até mais. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço por poder compartilhar um pouquinho de informação com vocês aí. Tudo de bom, um abraço. E o programa Milho Plus de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência e até mais. Tchau!